Fala galerinha, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Prandini, arquiteto e desenvolvedor Salesforce. E na aula de hoje a gente vai falar sobre importar e exportar dados dentro do Salesforce. Então, como isso funciona, e vocês vão ver que é bem simples. Bom, então a gente vai contar a história aqui da Bolonha Pizzaria, uma pizzaria maravilhosa. Faz umas pizzas assim, ó. Se um dia for lá, pede a de cream cheese com peito de peru, é uma delícia. Então a Bolonha Pizzaria, ela tem unidades na Itália e no Brasil. E aí, com essa mudança, com essa abertura de nova filial aqui no Brasil, eles tiveram alguns probleminhas. E um deles foi: dentro da empresa, eles têm o sistema chamado Pizza RP. Então, o que o Pizza RP faz dentro da Bolonha Pizzaria? Ele controla todas as transações financeiras, ele controla RH e todas as outras coisas que um RP faz, tá? E aí eles gostariam muito de que uma série de informações que ficam dentro do Pizza RP fosse para dentro do Salesforce, tá bom? Então, como que aconteceu essa mudança? Então, um belo dia, o senhor Ítalo Bolonha, que ele é o fundador da Pizzaria Bolonha, ele sentou com o pessoal e disse o seguinte: ó, a gente precisa fazer basicamente 3 passos para que seja realizado essa migração de dados. Então, o primeiro dele era qual que vai ser o sistema que a gente vai utilizar para importar os dados para dentro do Salesforce. Depois disso, a gente faz uma limpeza de dados, porque se você já trabalhou com migração ou já trabalhou em alguma empresa, sabe que sempre vai ter dados duplicados, clientes que têm 4 vezes em 6 sistemas diferentes, e isso ocorre mesmo, mas para isso tem que passar pelo processo de limpeza de dados. E por último, fazer um depara de campos de informações. Então, o que é basicamente esse depara? Basicamente, eu vou pegar um campo lá do sistema e vou colocar ele dentro de um campo do Salesforce. Então, eu tenho que fazer essa ligação. Esse campo do sistema vai para esse campo do Salesforce. Esse objeto aqui vai para esse objeto aqui. Beleza? Então, é só esse simples passo. Um dia, se vocês tiverem algum problema referente à migração, então siga esses passos que vai ser sucesso. E aí a gente se pergunta quais são as ferramentas disponíveis que tem no Salesforce para fazer importação e exportação de dados dentro do Salesforce. Então a gente tem algumas ferramentas aqui principais. Então, primeiro, o Data Loader, que é um sistema padrão do Salesforce. Então você baixa ele e funciona bonitinho. Você configura, tal, tudo bonitinho, e você faz a importação, exportação, update, você faz um monte de coisa dentro desse Data Loader. Você também tem o assistente de Salesforce, que é uma ferramenta bem wizard assim, então clica, dá um next, seleciona os negócios, dá um next, é bem facinho de mexer. E aí tem outras ferramentas, né? Então, como o Data Loader I/O, o Jitterbit, o Simple Import, e tem um monte. Se vocês procurarem na App Exchange, vocês vão ver que tem um monte de outras ferramentas lá, tá bom? Então aqui tem uma diferença mais ou menos das duas principais, que são padrões Salesforce. Então, o Data Loader é quando você tem muito registro para subir, então, e é um negócio muito mais robusto. E o assistente Salesforce é mais aquele tranquilinho, aquele que você vai fazer rotineiro, que não tem muito registro. Então,
É isso aí. Bom, eu quero deixar alguns cuidados antes aqui, referente à importação de dados. Então, a primeira é uma lista de opção com valor restrito, que significa que quando você cria um campo lista de opção e coloca lá como as opções são restritas, ele não deixa em hipótese alguma que seja inserido um outro valor que não seja o que está na lista de opções, tá? Então, se isso acontecer, ele não vai funcionar e aqueles registros que estão com um problema, ele não vai inserir. Lista de opção de seleção múltipla é sempre fazer a divisão com ponto e vírgula. Então, bem importante aí. Se você criou, você quer colocar mais de uma opção, coloca um ponto e vírgula entre as opções. Caixa de seleção é 1 ou 0. Campo de data e hora, isso é um problema que geral tem problema, é campo de data e hora, porque além do formato, que é ano, mês e dia, também tem a hora. Então, muito cuidado na hora que vocês forem subir, porque sempre eu vejo gente fazendo coisa errada e aí começa a dar uns problemas loucos. Então, a data é muito importante sempre deixar nesse formato. Campo de fórmula, ele não sobe, porque o campo de fórmula ele é um resultado de alguma coisa, beleza? E as regras de validação, então se você tem alguma regra de validação, na hora que você estiver subindo, as regras estão lá ativando e verificando se tem algum problema, tá bom? Então, como a gente faz isso dentro do Salesforce? Vamos lá para o Salesforce fazer essas importações e exportações aí. Mas antes de ir para o Salesforce, eu criei aqui uma planilhinha bem da marota com informações que eu quero importar. Então, basicamente, isso aqui é um Excel normal, que no nosso caso foi importado do outro ambiente. E aí eu venho aqui e fazer download como CSV. Importante isso, hein? Sempre utilizem CSV para fazer importação e exportação. Bom, dentro aqui do Salesforce, o que a gente vai fazer? A gente vem até em configuração. E busca aqui, ó, assistente de importação. Beleza, aqui ele mostra algumas info importantes, se tinha trabalho recente, barabi, barabá. Quero vir aqui, abro o assistente. Bom, então primeiro eu busco o objeto que eu quero fazer importação. No caso, eu coloquei aqui os meus leads, tá bom? Então eu tô aqui, tá, beleza, venho aqui no leads. E coloco que eu quero adicionar novos registros. Então você tem três opções aqui. Você pode adicionar novos registros, atualizar novos registros ou adicionar novos registros e atualizar. Então você tem uma lista enorme que lá tem registros que tem dentro do Salesforce e alguns registros que não tem dentro do Salesforce. Então você manda uma vez e ele identifica quais tem e quais não tem. No caso eu quero adicionar novos registros. Bom, então aqui eu venho e clico ou arrasto o arquivo para ele adicionar. Então eu venho e aqui ó, um ponto bem importante, viu? Quando vocês forem escolher no nosso idioma que tem vários acentos e tudo mais, o que vocês fazem? Vocês colocam aqui ó, Unicode UTF-8, beleza? Porque se vocês importarem
Com outro tipo, ele vai bugar totalmente os assentos e vai ficar ruim sua importação. Bom, então quando você chega aqui nesse ponto, ele mostra os campos já que ele mapeou automaticamente, porque na hora que eu coloquei o nome das colunas aqui, eu já coloquei no esquema para que ele já fizesse esse mapeamento automático. E aí tem um campo específico que ele não mapeou. Então, como a gente faz para mapear um campo? Então a gente vem aqui, mapa, e vai lá, busca o campo empresa. Mapeou, avançou aqui, chegamos ao ponto final. Então dá aquela revisãozinha na sua importação. Então aqui ele fala os campos mapeados, adicionar os registros, biribi, iniciar importação. Sua importação foi iniciada, ok. Aí ele vem aqui para os carregamentos. Aí ele vem aqui, concluído. E aí como que a gente vê se foi inserido esses registros que a gente acabou de criar. Então a gente vem aqui, ó, esse colinho, e clicou aqui no quadradinho aqui, vou lá, busco leads. E aqui eu vou colocar todos os leads abertos. Aqui, ó. O registro que a gente criou, outro registro, outro registro, outro registro. Então, acabou. É só isso para fazer uma importação de dados. Viu que é bem simples, parametrizou o campo, fez o negócio, funfa lindamente. Beleza? E aí o outro ponto é, como é que eu faço para fazer a exportação desses dados? Tá? Então, como a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar tanto o nosso caro assistente, ou a gente pode também utilizar a ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, DataLoader.io, que é uma ferramenta bem legal também. Eu particularmente gosto muito dessa ferramenta. Então, vem em Salesforce. No nosso caso, a gente está numa org de dev, então é produção. Vem aqui, New Task, Export. E a gente busca o objeto lead. Dá next. Aí a gente pode selecionar os campos que a gente quer. Então, sei lá, todos esses campos aqui. Aí, se vocês também manjarem de SQL, vocês conseguem fazer uma query aqui para exportar uma query específica. Aí você dá um next. E aí ele fala a quantidade de registros que vão ser exportados. Você dá um save run. E aí você espera um pouquinho até ele finalizar o processo de exportação.
E isso aqui só é mais uma maneira de fazer uma exportação. Então, dentro do Salesforce você consegue de várias maneiras, várias maneiras. Então não importa se você fizer dentro do sistema, ou fizer dentro do assistente, ou fizer, sei lá, qualquer coisa, você vai conseguir o mesmo resultado. Pronto, então aqui está o esporte. Então se eu vier aqui, ó, eu venho, baixo, ele baixa uma planilha para mim, abri a planilha aqui, ó, e ele já me vem com os resultados bonitinho. Então, informações que eu tenho ou não dos campos, mesma coisa. Aí se eu quisesse, por exemplo, fazer uma alteração nesses registros, eu vim aqui, alterava alguma coisa aqui, então XPTO, e inseria novamente esse mesmo CSV. Bem tranquilinho também. Beleza? Então, aqui eu vou deixar algum material de apoio. Então tem bastante conteúdo sobre importação e exportação dentro do Salesforce. Para quem utiliza isso pesadamente, tem jeitos de se configurar para fazer isso em lote, schedulado. Tem muita coisa que dá para fazer com as funcionalidades e as ferramentas de importação e exportação dentro do Salesforce. Tá bom? E é isso aí, galerinha. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, GIFs, mandem no meu e-mail. Se precisar, me adicione no Skype, que eu vou responder as dúvidas que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Se inscreva no canal para quem não se inscreveu ainda. Deixa um joinha caso vocês tenham gostado. E compartilhe com a galera que está aprendendo o Salesforce para que cada dia mais as pessoas consigam utilizar melhor o Salesforce. Tá bom? Muito obrigado.